Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados presentes aqui no Pequeno Expediente. Boa tarde aos nossos assessores, policiais, militares e civis, ao público que nos assiste pela rede Alesp. Presidente, iria começar a falar do governador João Dória, né, do seu vice, Rodrigo Garcia, mas o deputado Carlos Gianazzi citou aqui a Revolução de 64. Eu gostaria de ler, a princípio aqui, a nota para boletim, a ordem do dia, na verdade, alusiva ao 31 de março, publicada pelo general Braga Neto. Para quem não conhece o general Braga Neto, o coronel Meca, Major Meca, conhecido aqui na Assembleia. Ele é ministro da Defesa. Saiu hoje, deputado Frederico Dávila, porque provavelmente vai ser candidato à vice-presidência da República. Então, eu diria aqui, nosso pré-candidato à vice-presidência da República. Ele diz o seguinte: o movimento de 31 de março de 64 é um marco histórico da evolução política brasileira, pois refletiu os anseios e as aspirações da população da época. Analisar e compreender um fato ocorrido há mais de meio século, com inserção e honestidade de propósito, requer o aprofundamento sobre o que a sociedade vivenciava naquele momento. A história não pode ser reescrita em mero ato de revisionismo, sem a devida contextualização. Neste ano em que celebramos o bicentenário da independência, com o lema, abre aspas, soberania é liberdade, fecha aspas, somos convidados a recordar feitos e eventos importantes do processo de formação e de emancipação política do Brasil, que levou à afirmação da nossa soberania e à conformação das nossas fronteiras, assim como a posterior adoção do modelo republicano, que consolidou a nacionalidade brasileira. O século XX foi marcado pelo avanço de ideologias totalitárias, o comunismo, o socialismo, que muitos deputados nessa casa aqui defendem, coronel Meca. E continua, e segue aqui a nota para o boletim. A população brasileira rechaçou os ideais antidemocráticos da intentona comunista em 1935. E as forças nazifascistas foram vencidas na Segunda Guerra Mundial em 1945, com a relevante participação e o sacrifício de vidas de marinheiros, de soldados e de aviadores brasileiros nos campos de batalha do Atlântico e na Europa. Ao final da guerra, a bipolarização global, que fez emergir a Guerra Fria, afetou todas as regiões do globo, o que trouxe ao Brasil um cenário de incertezas com grave instabilidade política, econômica e social, comprometendo a paz nacional. Em março de 64, as famílias, as igrejas, os empresários, os políticos, a imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, as Forças Armadas e a sociedade em geral aliaram-se, reagiram e mobilizaram-se nas ruas para reestabelecer a ordem e para impedir que um regime totalitário fosse implantado no Brasil por grupos que pregavam promessas falaciosas, que depois fracassou em várias partes do mundo. Tudo isso pode ser comprovado pelos registros dos principais veículos de comunicação do período, deputado Frederico Dávila. Só conferir as matérias daqueles dias, o 31 de março, dos dias que se seguiram. Nos anos seguintes ao 31 de março de 64, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político, que resultou no restabelecimento da paz no país, no fortalecimento da democracia, na ascensão do Brasil no concerto das nações e na aprovação da anistia ampla, geral e restrita pelo Congresso Nacional. As instituições também se fortaleceram e as Forças Armadas acompanharam essa evolução, mantendo-se à altura da estatura geopolítica do país e observando estritamente o regramento constitucional, na defesa da nação e no serviço ao seu verdadeiro soberano, o povo brasileiro. 58 anos passados, cabe-nos reconhecer o papel desempenhado por civis e por militares, que nos deixaram um legado de paz, de liberdade e de democracia, valores estes inegociáveis, cuja preservação demanda de todos os brasileiros o eterno compromisso com a lei,
com a estabilidade institucional e com a vontade popular. Walter Souza Braga Neto, ministro da Defesa, ex-ministro, né? Que agora é aí mais uma esperança para nós, deputado Frederico Dávila. Para finalizar, presidente, já que encerrou meu tempo, volto aqui a essa tribuna. O general deixou claro, nós não podemos cometer esse anacronismo, deputado Frederico Dávila, de julgar os fatos ocorridos em 64, tentando fazer aí esse revisionismo histórico, reescrever a história. Ali a sociedade civil e os militares se uniram para combater o perigo socialista, o perigo comunista, como o coronel Telhado colocou aqui. Povos aqui na América do Sul, Venezuela, Argentina sofrendo agora, o Chile vai sofrer amargamente pelas consequências desse novo presidente que eles lá têm. Então, viva ao 31 de março, viva ao povo brasileiro, Major Meca, viva aos nossos militares que garantiram a lei, a ordem, a estabilidade democrática que os comunistas à época queriam subverter a nossa democracia. E hoje, esses mesmos, ou pelo menos as crias desses de 64, desses socialistas, desses comunistas, alguns hoje, Major Meca, deputado Frederico Dávila, alguns com toga, alguns em alguns tribunais superiores, tentam vilipendiar a nossa democracia, tentam rasgar a nossa Constituição, inclusive cerceando, prendendo, tirando do debate público deputados eleitos pelo povo brasileiro. Então, viva o 31 de março de 64, viva os nossos militares, viva o povo brasileiro e a nossa democracia. Muito obrigado, senhor presidente.